E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Eu espero que muito bem. Eu estou aqui, na verdade, apesar das adversidades, né? Porque fiquei muito doente essas últimas semanas, mas estamos aqui, né? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre os primeiros 25% da leitura conjunta de O Conde de Monte Cristo, que está enrolando em conjunto com a Ajuda Nuvem Literária. O meu exemplar desse calhamaço, como vocês já devem ter visto aqui pelo canal, é esse tijolão aqui, que os 25% correspondem a aproximadamente 380 páginas. Então, nas 3 primeiras semanas de leitura conjunta foi isso que a gente leu, né? Já deixando avisado aqui que o livro é grande, né? 300 e poucas páginas, é bastante história nesse livro aqui, então pode ser que esse vídeo seja longo, e deixando claro também que vai conter spoilers, porque os diários de leitura são com spoilers. Se você quiser saber um pouco sobre a opinião nossa com relação a esse livro, vai sair vídeo resenha aqui depois que a gente acabar de ler o livro inteiro. Mas vamos falar sobre os primeiros 25% então. A gente começa o livro conhecendo Edmond Dantes, que é um jovem de, se não me engano, 19 anos e muito promissor, sabe? Ele é um marinheiro super promissor que tá prestes a se tornar, sabe, o comandante de um grande navio que é o Faraó. Ele acaba de chegar em Marselha depois de um longo tempo no mar e o comandante desse navio acabou de falecer durante a viagem, e ele é então um dos principais marinheiros a ser colocado ali como o comandante do navio agora que aconteceram essas adversidades pelo dono do navio, que é o senhor Morrel. Então eles acabaram de chegar em Marselha e a gente já percebe assim que ele chega nesse lugar que tem pessoas ali que não gostam muito dele, como por exemplo o Danglars, que é um homem que trabalha com ele ali no navio, mas que é contra, sabe, ele subir assim de cargo, porque ele tem meio que inveja. Ele é um homem que cobiça esse cargo e desde o começo a gente percebe certa animosidade, sabe, com esse homem em relação a Dantes. Só que o Dantes não tá nem aí, ele não tá nem sabendo que ele vai ser colocado nesse posto, que tem pretensão, que o senhor Morrel tem pretensão de colocar ele nesse cargo. Ele só quer chegar em terra e visitar o seu pai, que é um senhor de idade, tá bem debilitado, e a mulher da sua vida, que é a Mercedes. Só que ele também não sabe que em terra também tem uma pessoa ali que não é muito fã dele, que no caso é o Fernand, que é o primo da Mercedes e que é apaixonado por ela desde sempre. Esse homem sempre tentou, assim, se aproximar dela mais amorosamente, e ela sempre deixou super claro que ela é apaixonada pelo Dantes. E quando a gente vê, assim, o encontro desses dois, a gente já percebe também certa animosidade entre eles. O Dantes também, de certa forma, desde o começo já começa a perceber algumas coisas estranhas com relação a esse primo. Então é nesse meio aí que começa o livro, então, o Dantes tendo a chance de crescer na vida, tanto profissionalmente quanto amorosamente, vai realizar o sonho de casar com a mulher da sua vida, e também tá pra ser colocado ali, então, como comandante de um navio que ele sabe, de cabo a rabo, conhece tudo do navio, conhece tudo sobre a navegação dele. Então ele tá próspero, ele tá numa época muito próspera da vida dele, mas a cobiça e a inveja das outras pessoas ali então vai fazer com que ele perca tudo isso quando ele é acusado de ser um bonapartista, porque aqui no livro precisamos falar então sobre esse contexto histórico muito interessante e importante aqui para a história em si, que é ali o pós-Revolução Francesa. O livro começa em mais ou menos 1815, 1814, assim. Então a Revolução Francesa já aconteceu. A França, então, tá nesse momento muito delicado politicamente, também socialmente, porque em determinados momentos está a aristocracia no poder, em outros determinados momentos está, então, o Império pelas mãos de Bonaparte. Então tá um momento muito crítico, muito tenso ali na França desse período, e esse momento é todo trazido aqui pro livro, porque no momento em que o livro começa, na verdade, quem está no poder são os aristocratas, são os reis, enfim, a monarquia que está no poder aqui nesse momento. E por isso, nesse momento, ser acusado de bonapartista é um crime muito grande, assim, é uma coisa muito grave. E é justamente disso que o nosso protagonista vai ser acusado aqui no começo desse livro, pelos planos desses dois homens que, sabe, querem tirar ele do caminho por seus interesses próprios. O Fernand, que quer casar com a noiva do Dantes, e o Danglars, que é o homem que tem cobiça pelo possível cargo, né, o futuro cargo dele ali no navio Faraó. Então é nesse contexto que o nosso protagonista se encontra. Ele vai então ser preso, sem saber por que ele está sendo preso, sem fazer a mínima ideia do que está acontecendo, porque uma coisa que o autor deixa muito claro nesse livro é a inocência desse personagem, sabe? O quanto ele realmente não sabe o que está acontecendo, o quanto ele realmente tem uma bondade em si, como ele vê a bondade nas pessoas, como por mais que ele enxergue alguma animosidade nas pessoas, ele vai sempre, sabe, tentar fazer a política da boa vizinhança, ser a pessoa mais diplomata, digamos assim. Só que apesar disso tudo, apesar desse bom caráter do nosso protagonista, ele acaba sendo preso e ele fica na prisão por nada mais, nada menos do que 14 anos. Ele entra com 19 e sai de lá com 33. Ele passa por bons bocados dentro da prisão, metade do tempo que ele tá ali preso, ele tentando descobrir por que ele foi
preso, sabe? O que aconteceu. E ao longo da história a gente percebe também que outras pessoas ali, que, por exemplo, o homem que coloca ele na prisão, né, o oficial de justiça, se eu não me engano, que põe ele na prisão, é justamente um homem que tem algo a perder ali, porque o próprio pai desse homem é um bonapartista, e numa carta que é encontrada então com o Dantes, isso fica muito claro. Então o homem, querendo, sabe, tirar a sujeira do nome do pai, acaba queimando essa evidência e colocando Dantes na prisão para poder salvar a pele do pai. Enfim, né, muitas pessoas olhando para o próprio umbigo e não preocupadas em fazer de fato a justiça. Então a gente vê esse protagonista super injustiçado, que passa anos na cadeia tentando descobrir o porquê que ele foi preso, passa por altos e baixos, decide inclusive pelo suicídio. E é justamente então quando ele decide por esse ato trágico que ele vai conhecer um homem que é o Abade Faria, um outro homem que também tá preso ali num calabouço próximo do dele, que tem umas artimanhas assim incríveis. O cara é muito inteligente, ele fala trocentas idiomas, ele sabe criar ferramentas de coisas simples e banais, sabe? Ele entende de astronomia, ele entende de engenharia, ele é uma pessoa que consegue fazer cálculos muito precisos e tudo mais, é uma pessoa realmente muito inteligente que se diz ser dono de um tesouro escondido em determinado local. E é com esse tesouro que ele tenta por muito tempo sair da prisão. Ele oferece milhares de dinheiros, sabe, da moeda lá, que eu nem me lembro mais agora. Ele oferece milhares, sabe, dessa moeda para as pessoas que estão ali mantendo ele em cárcere. E todo mundo acha ele muito louco, acha ele maluco e não dá trela porque ele tá falando. Só que, né, o maluco ali se mostra, na verdade, muito são. E é o Danglars que vai fazer amizade com esse homem, vai ajudar ele, então, num plano que eles fazem para ser soltos, né? Não ser soltos, mas para fugirem da prisão. Mas em determinado momento esse homem acaba, esse Abade, né, acaba falecendo dentro da prisão e Dantes consegue fugir da prisão então com o mapa do tesouro, do que, enfim, de toda aquela riqueza. E é muito interessante, inclusive, eu achei a história de onde vem esse tesouro. São páginas e páginas o autor explicando pra gente da onde vem a origem desse tesouro, e é uma coisa assim muito bem escrita, elaborada, sabe, com personagens que, ao meu ver, pelo que eu andei olhando, assim, são realmente verídicos, né, papas de tempos muito, enfim, antigos. Então nosso protagonista consegue fugir da prisão, ele se coloca no lugar ali do Abade Faria, depois que ele faleceu, para ser levado para fora da prisão. Ele acaba sendo jogado no mar, quase morre ali afogado, mas é resgatado por outros marinheiros. Mas enfim, ele consegue chegar então até a ilha de Monte Cristo em determinado momento, que é a ilha em que o tesouro está escondido, e é uma ilha que em vários momentos assim é mencionada ao longo da história. E ele chega lá no local, faz ali a caça ao tesouro, encontra aquela riqueza inteira, fica milionário. E é a partir daí então que ele vai começar a fazer as suas ações, né? Ele vai primeiro sondar todo mundo ali, sondar as pessoas, ver o que foi feito dessas pessoas depois de 14 anos, onde foi parar seu pai, onde foi parar a sua noiva, sabe? Ele vai primeiro saber daqueles com quem ele se importa. E vai também falar, né, procurar ali seus 3 amigos, que seriam o Danglars, o Fernand, amigos entre aspas, né, mas enfim, o Fernand e o Caderousse, que o Caderousse era, no caso, o vizinho do seu pai. Ele era um homem que morava na porta ao lado do pai dele, que era bastante, de certa forma, próximo, assim, do pai. E o interessante é que em vários momentos da história, quando ele sai, então, pra descobrir o que foi feito dessas pessoas, né, saber onde que essas pessoas estão no momento, ele se passa por várias pessoas dentro da história. Então ele se faz por padre e acaba encontrando o tal do Caderousse, e por esse Caderousse ele vai reafirmar o que ele já imaginava, o que o Abade Faria na prisão já tinha feito ele entender, que quem na verdade colocou ele dentro foram aqueles que se fizeram por seus amigos do lado de fora. Então é com esse Caderousse que ele vai ter todas as suas suspeitas ali confirmadas e vai então em busca de satisfazer a sua justiça ou a sua vingança. E isso fica muito confuso pra mim ao longo da leitura, porque eu nunca sei se ele tá sendo justo ou se ele tá sendo vingativo. Acho que na cabeça dele é muito dos dois, sabe? A vingança dele e a justiça são uma coisa muito intrínseca. E é muito legal que a história vai tendo seus pequenos núcleos dentro da história inteira como um todo. Porque a história em si é sobre o Dantes, sobre a peleja que ele passa na vida dele. Mas ali dentro tem também outros seminúcleozinhos, assim, sabe? De personagens que estão muito conectados com a história, que tem uma importância. Primeiro a gente vai ter então ali o núcleo do Villefort,
que é o homem que coloca ele dentro da prisão, sabe? O oficial de justiça que prende ele e que tem o pai ali, sabe? Enquanto bonapartista que tem coisas a perder. Então a gente conhece um pouco desse homem, depois a gente vai conhecer um pouco de outras pessoas que têm igual importância pra história, sabe? E isso é muito interessante. Então em determinados momentos a história vai tendo então esses pulos de narrativa, sabe? Uma hora tá aqui com o Dante, outra hora pula então pra uma outra pessoa e lá na frente a gente vai descobrir qual é a real importância dessa pessoa pra dentro da história, sabe? Pro desenvolvimento da história. E é no momento então em que Dante acabou de descobrir tudo o que aconteceu, ele descobriu que a sua ex-noiva tá na verdade casada com o seu inimigo, que no caso é o primo dela, né? Então ela se casou com o Fernand, ela teve um filho com o Fernand. O Fernand inclusive subiu na vida, sabe? Entrou pro exército, ganhou patentes e hoje em dia ele é super rico, vive uma vida de rei. Tem um filho com a mulher que era sua noiva, então ele descobre que as pessoas que foram injustas e indignas, na verdade, receberam de tudo, sabe? O Danglars, que é o cara que ajudou, que na verdade bolou todo o plano pra levar ele pra cadeia, também subiu muito na vida, vive uma vida assim maravilhosa. E aos poucos ele vai então sondando as pessoas, sondando os acontecimentos, as profissões, tudo assim, pra ir se achegando aos poucos a essas pessoas, sabe? Inclusive agora, o ponto em que a gente para aqui no livro, que é o momento em que ele tá indo pra Roma, ele tá já em Roma, né? Que é quando acontecem ali os bandidos romanos. É inclusive outro mini história ali dentro, essa dos bandidos romanos, que a gente vai então descobrir como que funciona essa coisa dos bandidos ali dentro de Roma. Mas então justamente quando a gente chega nesse ponto da história que começa a ficar mais claro como que ele tá traçando, sabe, as suas jogadas para chegar nas pessoas que ele deseja. Então é muito interessante, porque pessoas assim que eu lia e achava assim, tipo, isso aqui é uma encheção de linguiça que eu tô colocando na história. Na verdade, lá na frente mostra que tem uma conexão com ele. E é, nossa, uma história muito, tipo, conectadíssima. Como eu falei, gente, que eu achava que não teria influência nenhuma na história, lá na frente se mostra uma pessoa super importante. E isso mostra pra mim o quanto Dumas é, assim, super engenhoso nas suas histórias. Ele, sabe, nada do que ele escreve parece que é em vão até agora, sabe? Tudo que eu questionei, assim, que eu achei, mas que saco, isso aqui tá se enrolando um monte nessa parte que não tem nada a ver. Na verdade, lá na frente se mostra que tem a ver sim. Então, eu tô me deliciando com essa história. Eu acho incrível a forma como o autor tem, assim, de conduzir a gente nesse livro imenso e que, enquanto a gente tá lendo, nem parece tão grande assim, porque você realmente mergulha na história e lê tudo rapidinho. Então, o que eu tenho a dizer desses primeiros 25% da leitura é que eu tô adorando o livro. Não vejo a hora de a gente falar, então, no próximo diário de leitura, nos 50%. Eu quero muito saber como que o Dante vai vingar, né, a si mesmo, ou vai fazer justiça a si mesmo. Quero saber enfim, se as pessoas vão ter ali os destinos que elas merecem, ou que Dante imagina que elas merecem. Muito legal, gente. Eu tô adorando fazer essa leitura. Eu espero que vocês que estão fazendo a leitura com a gente também estejam gostando. Deixa aqui nos comentários se você tá lendo junto com a gente, o que você tá achando da história. Se você não me segue ainda nas redes sociais, aqui embaixo no box de informações vão estar todas as redes sociais do canal. Eu tô atualizando vocês pelos stories do Instagram, então por lá a gente tem um contato sempre mais próximo. E se você só tá acompanhando a leitura conjunta, deixa aqui embaixo o que você tá achando, né? Se você ficou com vontade de fazer essa leitura. Como eu disse, o vídeo tem spoilers, né? Porque é um diário de leitura. Mas em breve teremos então a resenha aqui no canal. Então é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Foi mal aí pelo vídeo grande, mas é porque é um livro realmente muito extenso e, enfim, né, eu gostaria de que ficasse mais curto, mas acho que não vai ficar não. Mas então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreva aqui no canal se você for novo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!